Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Letícia Orben, sou graduanda do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo, referente à medida estimativa do coeficiente de escoamento superficial, ou RUNAF. Fases básicas do ciclo hidrológico. Talvez a mais importante para o engenheiro seja a do escoamento superficial, que é a fase que trata da ocorrência e transporte da água na superfície terrestre, pois a maioria dos estudos hidrológicos está ligada ao aproveitamento da água superficial e à proteção contra os fenômenos provocados pelo seu deslocamento. Quando a precipitação já preencheu as pequenas depressões do solo, a capacidade de retenção da vegetação já foi ultrapassada e foi excedida a taxa de infiltração, começa a ocorrer o escoamento superficial. Inicialmente, formam-se pequenos filetes que escoam sobre a superfície do solo até se juntarem corredeiras, canais e rios. O escoamento ocorre sempre de um ponto mais alto para outro ponto mais baixo. O ciclo do escoamento pode ser descrito em 3 fases. Na primeira fase, o solo está seco e as reservas de águas estão baixas. Na fase seguinte, iniciada a precipitação, ocorre interceptação, infiltração e escoamento superficial. Na última fase, o sistema volta ao seu estado normal, após a precipitação. Fatores como tipo de vegetação, tipo de solo, condições topográficas, ocupação e uso do solo são fatores que determinam a relação entre a vazão e a precipitação. O coeficiente de escoamento superficial é definido como a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Esse coeficiente ele pode ser relativo a uma chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde várias chuvas ocorrem. Tanto a altura da lâmina de água escoada como a altura da lâmina de água precipitada são medidas em milímetros. A fórmula utilizada, então, é o C igual ao volume total precipitado divididos pelo volume total escoado. A estimativa do coeficiente de escoamento superficial no método racional existem 2 exemplos: áreas homogêneas ou áreas heterogêneas. No exemplo de áreas homogêneas, no caso onde ocorre somente um tipo de solo, é utilizada a tabela a seguir, onde é mostrado o tipo de solo, declividade e qual a cobertura vegetal. Porém, é muito difícil encontrarmos apenas um tipo de solos em bacias, sendo assim caracterizadas como áreas heterogêneas. Então, segundo o Manual de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem do professor Jorge Luiz Moretti, a definição é: quando áreas de drenagem heterogênea, contendo variações de vegetação em solo e declive, pode ser atribuída a cada sub-região valor diferente para o coeficiente de escoamento superficial. O coeficiente médio para toda a área de drenagem será dado pela média ponderada em relação às áreas das sub-regiões. Para ficar mais claro a explicação, eu trouxe para vocês o exemplo 7.8 do Manual de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, onde diz: determine o coeficiente de escoamento superficial de uma área agrícola de área total 8,6 km², que apresenta as seguintes características: sub-região 1, 1,6 km², terras cultivadas, solo argiloso, 2% de declividade. Sub-região 2, 3 km², com pastagem, solo franco argiloso e 8% de declividade. A sub-região 3, 4 km², florestas, solo arenoso e 12% de declividade. Então, usando a nossa fórmula de área heterogênea, esse é o nosso resultado, 0,3732. Lembrando que em áreas agrícolas é melhor que o valor de C seja o menor possível, pois o escoamento superficial ocasiona a erosão do solo. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo no canal.